A palavra é a maior de todas as ferramentas que o ser humano possui. Palavra é magia. Através do poder da palavra, a gente constrói ou a gente destrói, né? A palavra, ela é a maior força, né, que o ser humano pode emitir, pode emanar. Com a palavra, através da palavra, a gente constrói mundos. Através da palavra também, a gente destrói mundos, né? No livro de João da Bíblia, e também no Gênesis, né, disse que no início havia o verbo, e que o verbo era Deus, e que o verbo estava com Deus. O verbo aqui é a palavra, né? Usamos a palavra para expressar o nosso poder criativo e para manifestar nossas intenções. A palavra é força e com ela criamos a nossa realidade. Assim como os pensamentos, ela tem muito poder e é um dos mais potentes transmissores de energia. Já perceberam que quando a gente fala para alguém algo e essa pessoa acredita naquilo, ela é como se a gente lançasse um encantamento na pessoa. E isso tanto para o bem quanto para o mal. Tem um estudo científico que eu acho fantástico, que mostrava pessoas que estavam em estágio terminal, né? E que e um grupo dessas pessoas foi separado, e para essas pessoas era falado todo dia: não, você está melhorando, não, você vai ficar bem, não, você vai sair dessa. E para o outro grupo era falado exatamente o contrário: sei não, hein? Acho que dessa vez você vai embora. Adivinha vocês qual dos dois grupos teve mais óbitos em menor tempo? Lógico que foi o segundo grupo, né? Justamente por quê? Porque quando eu falo algo para você e você acredita no que eu falo, isso gera um compromisso dentro de você. Isso gera algo, gera uma reação dentro de você. Se é algo positivo que eu estou te falando, e você acredita nesse algo positivo, isso vai te fazer bem. Se é algo negativo que eu estou te falando, isso vai te fazer mal. Para Dom Miguel, né, isso é a prática da magia, né? A magia através da palavra, né? A gente põe encantamentos nas pessoas, encantamentos bons e encantamentos ruins, através do uso da palavra. Hitler, usando a palavra, manipulou o país inteiro, espalhando ódio e separação, além de ativar medo nas pessoas, ordenar milhares de mortes e conduzir uma guerra mundial. Somos os únicos animais que possuem o dom de se expressar através da palavra e, por isso, a importância de fazer o bom uso dela. Como uma espada de dois gumes, ela pode criar um sonho lindo ou destruir tudo ao nosso redor. Ser impecável com a palavra é criar um mundo de amor e beleza, é viver o céu na terra. Nesse sentido, percebam vocês como o poder do discurso pode afetar a vida das pessoas. Hoje em dia a gente vive num mundo onde o storytelling, né, a contação de histórias, o saber contar uma história faz com que as pessoas vivam no ódio, umas contra as outras. A gente vive num mundo polarizado e num mundo cada vez mais dividido por discursos. É o poder da palavra em ação. E aí as pessoas acreditam no discurso, ficam contra a outra pessoa, não por ela ser um ser humano diferente do outro, mas simplesmente por ela ter um discurso diferente do outro. Então, esse exemplo dado com relação a Hitler é porque foi o mais estrondoso exemplo de um líder que leva toda uma população que já estava cansada por uma Primeira Guerra Mundial, já estava a Alemanha naqueles anos vivia inflações de trilhões de por cento, né? E não é brincadeira, era quase 3 trilhões de por cento a inflação na Alemanha. As pessoas usavam o dinheiro para queimar o dinheiro justamente porque o dinheiro não comprava nada, né?
Então, num país que estava quebrado por causa da guerra, humilhado por causa da Primeira Guerra, surge um discurso, surge alguém falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E como é interessante, quando você fala aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa passa a seguir aquilo, passa a entender aquilo como verdadeiro. E para vocês verem como era a questão. Hitler conseguiu fazer um boom econômico na Alemanha. Então, o que pareceu naquele momento? Que tudo estava dando certo. E realmente o caminho a seguir era aquele que estava sendo colocado. E como a história nos mostrou, esse não era o caminho. Como a história nos mostrou, houve um custo gigantesco em vidas por tudo isso que aconteceu. E isso é para a gente entender um pouco de como o poder está alicerçado na palavra. A gente gosta das pessoas que falam bem. A gente sente atração por pessoas que saibam se comunicar, por pessoas que saibam se colocar. Mas o grande segredo aqui é você entender o discurso. É tomar cuidado com os discursos que agradam demais o nosso ouvido. A gente vai ver isso mais para frente aqui, mas os discursos que agradam demais o nosso ouvido são extremamente perigosos. Por quê? Porque a gente deixa de usar a razão, a gente deixa de olhar com a razão, a gente acaba sendo encantado pelo canto da sereia. Impecável vem do latim peccatum, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem. Portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo, ou seja, toda vez que você se julga ou se culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos ou culpas. Deste ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa para algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal, que leva à morte, e a impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Dom Miguel aqui vem nos trazer um novo viés sobre a palavra impecável. Porque é isso, né? A frase, seja impecável, ou seja, sem pecado com sua palavra, sem erro. Ou seja, seja assertivo. Não se deixe perder sua natureza. E quantas vezes a gente erra com a gente mesmo? Não falo aqui nem dos outros ainda, falo da gente mesmo. A gente se propõe as coisas, a gente se propõe as devidas lições, mas a gente mesmo erra contra a gente. E quando a gente erra contra a gente, né, a gente não tem que ficar se julgando ou se culpando. Não. Quando a gente cai no julgamento ou culpa, né, do erro, do alto erro, a gente vai cair dentro da comiseração. A gente vai voltar para o coitadismo de si. E isso não traz evolução. Procurar ser impecável com sua palavra é justamente isso, é ter consciência do que se fala, do que se diz, de como se fala e para quem se fala. É a gente não ficar no automático. É a gente procurar se comunicar da melhor maneira possível, da maneira mais assertiva. Então, a impecabilidade da palavra passa justamente por isso, pela retidão da palavra. Lembram daquilo que eu falei para vocês lá no nosso workshop? Aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Aprender
a, a dar limites e aprender a entender os limites dos outros. Então, ser impecável tem tudo a ver aí com a nossa formação dentro, né, como caminhantes do Portal do Leste. É justamente através da impecabilidade da palavra, do bom uso da palavra, que a gente vai gerando bom karma para a gente, que a gente vai gerando um caminho aberto de oportunidades, um caminho mais pleno de vida, né? Então, por isso que a impecabilidade é vista por Dom Miguel como a vida, porque através dela a gente vai lentamente quebrando os, os véus que a gente mesmo, os fios energéticos que a gente vai se colocando ao longo do dia. A impecabilidade da palavra, ela vai nos desenrolando. Por quê? Porque a gente passa a ter a ação combinada com a palavra, né? Se eu me proponho a alguma coisa, eu cumpro aquilo e eu fico feliz comigo mesmo porque eu cumpri aquilo. Entendem? É uma questão que não é complexa, né? Colocar, colocar a impecabilidade em ação pode ser um pouco complexo porque a gente está renascendo num mundo novo. Mas, a partir do momento que você começa a ser impecável com a sua palavra, você começa a prestar atenção ao que você diz, ao que você fala e como você age. Então, isso traz para você o quê? Traz para você ciência de como caminhar, ciência de como andar na vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que eu estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado e com minha palavra envio todo o veneno emocional para você, estou usando minha palavra contra mim. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você. Então, serei impecável com a palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Então, é muito interessante, né? Porque fala justamente daquilo, que somos espelhos. Quando eu falo de Chico, vocês sabem muito mais sobre mim do que de Chico, né? Então, quando eu falo de alguém, ou falo de situações que aconteceram com outros, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. É o que me falta. Às vezes eu falo de alguém por inveja, às vezes eu falo de alguém por raiva, e na verdade não é a pessoa, não é o meu alvo da inveja, mas sou eu que estou sendo corroído por dentro. Assim como quando eu me expresso com amor, quando eu trago amorosidade para as minhas relações, esse amor, ele volta para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou sendo emitindo, eu estou recebendo. Lembram da aula passada que eu comentei a respeito disso? A gente recebe aquilo que emite. Diga-me com quem andas, eu lhe direi quem és. Então, se a gente emite amor, a gente indubitavelmente recebe amor. Se a gente emite ódio, a gente vai receber ódio. Essa é a correlação que existe sempre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente se expressa, com a maneira como a gente se coloca, né, na vida. Porque a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente quando a gente se expressa. Então, é sempre bom a gente se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, para que a gente não traga para a gente más energias, má sorte, como o Dom Miguel fala no seu livro, não faça essa magia negra contra nós mesmos, né? Existe responsabilidade nas palavras que pronunciamos.
O exemplo que Dom Miguel Ruiz usa em seu livro é o de uma criança de 4 anos, inocente, feliz, descobrindo seus dons e talentos, e começa a cantar alto e sem parar, E sua mãe, que trabalhou o dia todo, está cansada, se irrita e, sem querer realmente dizer o que disse, grita para sua filha: "Cale a boca, pois a sua voz me irrita." Bastaram essas palavras para a criança acreditar que realmente sua voz era feia e nunca mais querer cantar. Criou bloqueios, crenças limitantes e uma marca no inconsciente. Aqui, gente, eu tenho uma história real, sabe? De algo que eu fiz e não foi legal. Para vocês verem como o uso da palavra é algo perigoso. A Juliana, ela estava fazendo um curso, né? Ela chegou a fazer um curso muito interessante com a prima dela, né? E ela estava se desenvolvendo com esse curso. E ela já estava aplicando nas pessoas aqui, sabe? Todo o processo que ela estava aprendendo e estava obtendo resultados fantásticos. Até que um dia, né? Numa roda familiar, eu não apoiei ela, né? Numa crítica que ela recebeu. E não só não apoiei, como também a critiquei. E aquilo simplesmente tirou a voz da Juliana. Ela perdeu a voz. Ela perdeu a capacidade de falar. Tal foi a dor emocional que as minhas palavras causaram nela. Ela perdeu o prazer de usar aquela técnica com as pessoas. Ela perdeu a voz, literalmente. Ela ficou uma semana sem voz. Por quê? Por algo que eu falei, né? Um veneno que foi emitido pelas minhas palavras. E aquilo causou dor emocional. Causou dor emocional que virou um processo físico. Então, se eu me arrependo do que eu disse, ontem mesmo eu estava falando com ela sobre isso e é engraçado que eu até chorei, né, ontem falando para ela sobre isso. E a hora que já passou mais de 2 anos dessa situação. Mas é isso, né? Quando eu estava revendo as aulas, eu falei, cara, olha o exemplo aqui. O exemplo que eu cometi. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente fala. Porque a gente não sabe como é o universo do outro. A gente não sabe quais são as dores emocionais do outro. E quando a gente se expressa, né, com veneno e acaba adoecendo o outro, o universo vai dar um jeito de trazer isso de volta para a gente. Então, é a responsabilidade nas palavras. É isso que Dom Miguel quer ensinar para a gente. A ser responsável com o que se diz, como se diz. E quando a gente erra, né, é aquele processo que eu falei na aula anterior. Não adianta a gente ficar culpado. A gente tem que procurar consertar o erro, ou se o erro não tem conserto, aprender com o erro. E é por isso que eu estou mencionando esse erro aqui para vocês agora, porque é uma forma de eu aprender com esse erro e nunca mais o cometer. Outro exemplo são as fofocas. Quantas vezes você senta em uma rodinha e o único assunto são as outras pessoas? O que fulano fez? Onde a fulana está? Por que isso ou aquilo? Eu, Diego, fiz um compromisso comigo mesmo de não falar mais de ninguém. É libertador não dar conta da vida dos outros e respeitar o modo de vida das pessoas, aceitando que todos estamos no mesmo barco. Quem somos nós para julgarmos quem quer que seja? A fofoca, gente, é extremamente destrutiva. Por quê? Porque é falarmos do outro, da vida do outro, e isso não nos agrega a nada. Pelo contrário, isso só traz
dispêndio de energia. A gente só perde energia através desse procedimento. Então, o que Dom Miguel Ruiz fala aqui a respeito de fofoca é justamente isso. Que quando a gente... Isso acontece muito. Um exemplo que eu dou, por exemplo, no meu trabalho. Né? No meu trabalho, direto formam aquelas rodinhas de pessoas e o assunto vira: com quem fulano está saindo, o que o chefe quer fazer com isso, são assuntos que simplesmente não vão me levar a nada, a lugar nenhum. Né? O que eu faço hoje em dia? Eu levanto do local onde eu estou e vou tomar um café. Saio, dou as portas. Por que eu faço isso? Porque eu firmei há muito tempo atrás esse compromisso de não falar de ninguém, sabe? E tem a Juliana é prova viva disso, né? Eu não falo de pessoas, eu não falo, sabe? Se não for para eu trazer coisas boas daquela pessoa, eu não falo. Se não for para ensinar algo, aprender algo, eu não falo. Porque eu acho que assim, a vida é de cada um, né? Justamente para ser cuidada por si mesmo, né? Eu penso assim, né? Se eu pudesse, quando as pessoas cuidavam da minha vida lá atrás, eu falava para as pessoas: cara, eu vou te dar um gatinho de presente. A pessoa não entendia, né? Por que você vai me dar um gato? Eu falava: não, porque aí você vai ter 7 vidas para cuidar, você esquece da minha. Mas essa era a minha forma, essa era a minha forma de sair das rodas de fofoca antes, né? Agora não, agora simplesmente a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos briguento, né? Agora simplesmente eu saio andando, vou tomar meu café. Por quê? Porque aquilo não me agrega. A fofoca vai contra o bom uso da palavra, trazendo sofrimento, ilusão, separação, além de baixar a nossa frequência vibracional. Ela é guiada pelo ego e, na maioria das vezes, serve para compensar um sentimento sobre nós mesmos, cujas raízes vêm do medo e das crenças limitantes. Quantas vezes as pessoas fofocam de outra? Ah, o que fulano está vestindo? Ah, o que fulana está vestindo? Nossa, você viu o cabelo da fulana? Nossa, você viu o sapato do fulano? Às vezes, isso é um desejo inconsciente que a gente tem, ou às vezes bem consciente, de querer ter aquele cabelo e não ter a coragem de ter aquele cabelo. Ter aquele sapato laranja e não ter a coragem de usar o sapato laranja. Então, como a história da raposa, lembram daquele ditado da raposa? Quem desdenha, às vezes, quer comprar, né? Então, é muito fácil a gente desqualificar o outro através da palavra. E isso é um perigo, gente. Porque da mesma forma que a gente desqualifica o outro, a gente é desqualificado por outros. Então, se a gente quer sair desse círculo, né, que é o inferno, que é esse inferno na Terra, um dos primeiros movimentos que a gente tem que fazer é justamente isso. Não entrar em fofoca, não entrar em desarmonia consigo mesmo. As pessoas que mais admiro hoje em dia são impecáveis com suas palavras. De modo zeloso, falam delicadamente e mostram a sua verdade sem ofender. Às vezes, quando é necessário, fazendo uma crítica construtiva, fazem de maneira mais inteligente e discreta, e fazendo entender por completo, às vezes nas entrelinhas, sem machucar e envenenar a si ou ao outro. As palavras são impecavelmente escolhidas e isso traz carinho, conforto e admiração para o ouvinte. Sabe aquela história da gente falar a verdade para a pessoa, mas saber como falar a verdade sem ofender a pessoa? É isso o que esse trecho vem nos dizer. A gente saber se colocar, falar olhando no olho da pessoa, falar
dizer a verdade olhando nos olhos e com carinho. Porque, às vezes, a gente tem que fazer isso. Mas não é jogar a verdade no outro. A gente vai ver nos próximos compromissos aí que se a gente joga uma verdade para o outro vai jogar a verdade dele para a gente e vai ficar esse ping-pong que ninguém tem entendimento. É aprender, gente, a se comunicar. A se comunicar usando boas palavras, usando metáforas, usando um conjunto de expressões onde a gente seja entendido pelo nosso ouvinte e ele não se sinta ele não se sinta magoado com a gente porque a gente disse uma verdade. Porque às vezes as pessoas estão no caminho errado, sim. Muitas das vezes que a gente tem que dizer a verdade para os outros é porque essa pessoa está no caminho errado. Só que se eu chego com os dois pés no peito da pessoa, falando toda a verdade que ela precisa ouvir, muitas das vezes essa pessoa não vai ouvir nada daquilo que eu quis dizer. Ela vai compreender de uma maneira diferente e a gente não vai ter o quê? A comunicação. Lembram-se que guerras são travadas por falta de comunicação? É justamente isso. É a gente não se entender, não conseguir se comunicar, e por não conseguir se comunicar, a gente se quebra, se fragmenta. Entenderam? Então, aprender a usar a palavra da melhor maneira possível para cada situação é a chave. A chave do quê? Para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais plena. Ser impecável com a própria palavra. Este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Aqui, gente, a gente se volta de novo para nós. Quantas vezes a gente se coloca para baixo? Ah, eu não consigo. Ai, eu sou um idiota. Ai, eu tô velho. Ai, eu tô com dor. Ai, isso. Ai, aquilo. Toda vez que a gente faz isso, a gente está gerando um compromisso conosco, com o nosso corpo. Lembram-se? A palavra gera, o corpo simplesmente reflete o que é gerado. Somos filhos de Deus. Somos co-criadores. Então, toda vez que a gente vai colocando na nossa cabeça, ai, eu não consigo, ai, não dá para fazer, ai, isso vai nos limitando. São as autolimitações, as limitações autoimpostas. Toda vez que a gente fala, eu não consigo fazer tal coisa, a gente está se tolindo um pouquinho mais. É lógico. Não dá para você, por exemplo, ir para academia hoje e levantar 200 quilos. Não. Mas aí é um processo, é uma caminhada, é uma trajetória. Que você começa no básico e vai indo até você chegar no seu objetivo. Então, existe uma diferença bem grande aí de não conseguir para quebrar a tarefa em várias partezinhas e fazendo parte por parte. Entende? É essa a questão. A gente realmente não dá para sair hoje aqui e amanhã vamos disputar uma maratona. Não dá para fazer o que alguns coaches malucos falam para a gente fazer, que é sair disputando uma maratona de 40 quilômetros amanhã. Não. Mas dá para a gente andar 15 minutinhos. Dá para a gente andar 20 minutinhos. Entenderam? E toda jornada começa com um passo pela soleira da porta. Tudo tem um ponto de começo. Então, antes da gente falar que não consegue fazer tal coisa, a gente pensa em desfragmentar essa coisa. Realmente, isso tudo aqui eu não consigo fazer. Mas uma partezinha, um décimo,
eu consigo fazer. E aí a gente vai. E quando a gente vê no caminho, a gente já está conseguindo fazer tudo aquilo que a gente tinha se proposto a fazer e muito mais. Então, quebrar as autolimitações é isso. E a gente quebra as autolimitações como? Falando para a gente mesmo no espelho. Cara, como você é bonito. Cara, como você é forte. Cara, como você é inteligente. Cara, como eu gosto de você. Entendeu? É assim. É falando para si mesmo. Porque se a gente não tiver amor por a gente mesmo, não existe amor para os outros. Não existe. Não existe. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. É impossível de dar aquilo que a gente não tem. Então, para eu ter amor pelo meu próximo, eu tenho que ter muito amor por mim mesmo. Então, comecem esse compromisso com vocês mesmos, quebrando cada pequeno compromisso que te faz sofrer, quebrando cada pequena coisa. Ai, mas eu tô tão feia hoje. Não, você é linda. Ai, mas eu não consigo estudar para essa prova. Não, senta e estuda. Você vai conseguir. Não é um processo que é do dia para a noite. É um processo que vai de caminhada, vai de jornada. Entendeu? Minha sugestão para hoje é que comecemos a prestar atenção no que expressamos por meio da palavra e possamos escolher sempre as melhores, com zelo e carinho, por nós e pelo próximo. Que possamos nos expressar com clareza e integridade, dizendo apenas o que se pretende dizer e da melhor maneira. Sugiro, humildemente, que possamos deixar de julgar e criticar os outros, que são nada menos que o nosso próprio espelho. É justamente isso. A partir do momento que a gente se concentra em nós, na nossa trajetória, no nosso processo, o processo do outro é do outro. E não tem problema, gente. A gente tá no nosso processo, a gente auxiliar o outro. Isso é ótimo, isso é bom, isso é salutar. Mas a gente tem que lembrar que o outro também está nos processos dele. E dentro dos processos dele, ele é o ator principal, ele é o diretor da peça, ele é o coreógrafo e ele é o escritor da própria peça. Então, a gente ali tem um papel de coadjuvante. Assim como na minha peça pessoal, todos os outros são coadjuvantes. Dentro da peça pessoal de cada um, os outros são seus coadjuvantes. E isso que a gente não pode perder de vista. Que para que a gente possa auxiliar o outro, para que a gente possa verdadeiramente conduzir o outro do ponto A ao ponto B, a gente tem que conhecer o caminho. A gente tem que ter começado a se curar das nossas mazelas, porque assim a gente consegue ter clareza ao conduzir. Então, Jesus falava sobre isso, né? Que um cego guiando outro cego não é uma coisa legal, não é uma coisa salutar. Por quê? Porque os dois vão cair na beira do abismo, porque eles não estão enxergando o abismo. Então, a gente tem que ter olhos de clareza para entender como que a gente pode auxiliar o outro e como que a gente pode nos auxiliar. Sempre que eu falo, nos auxiliar em primeiro lugar, porque a gente tem que estar bem para poder atender o outro. A gente tem que estar bem para poder servir ao outro. Nos aviões, vocês lembram? As aeromoças máscaras cairão, né? E a instrução você não vai, se você tiver com seu filho pequeno, você não vai colocar a máscara primeiro nele e depois em você. Porque num caso de despressurização, se acontece de você não conseguir colocar a máscara em você primeiro, você não vai conseguir colocar a máscara no seu filho e vai desmaiar antes. Então, percebam, mesmo neste caso, que é um caso extremo, a gente tem que primeiro colocar a máscara de ar na gente, para depois colocar a máscara de ar no nosso vizinho, no nosso próximo, no nosso filho, no nosso pai, na pessoa que está dependente da gente dentro do avião.
Justamente para esse exemplo é justamente para a gente pensar que a gente tem que em como a gente está para conseguir auxiliar e auxiliar bem o próximo. Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno. Porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino dos céus apenas com este compromisso. Seja impecável com sua palavra. Então, para vocês verem como é um compromisso importante, ele é o compromisso mais importante desse livro. Porque só com ele a gente pode transcender a nossa vida. A gente pode transcender todo um campo de dificuldade através do poder da palavra. Eu lembro, com 17 anos de idade, né, eu tinha feito pela primeira vez o Enem. E aquilo, né? Menino de escola pública, menino que não tinha o devido conhecimento, né, para estar competindo com os outros, né? E aí, o que eu fiz? Né? Eu passei a colocar uma expressão que eu aprendi, né, num livro. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E estudava todo dia com aquela frase na cabeça. Eu quero, eu posso, eu consigo. E estudava, me dedicando, e sempre com essa autoafirmação de querer, poder e conseguir. Fiz a prova do Enem, e qual foi a minha surpresa? A prova vale 1.000 pontos, né? Naquele Enem eu tirei 970 pontos, incluindo a redação. Foi uma nota que ninguém esperava, nem eu mesmo. Mas é o poder da gente se autoconvencer com realidade, fazendo aquilo, fazendo a nossa parte também, né? Porque não existe autoconvencimento sem que a gente possa ter o autotrabalho, né? Porque senão a gente está se auto-enganando. Não adianta eu falar, eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero um corpo sarado, eu quero um corpo sarado, eu quero um corpo sarado, eu posso ter um corpo sarado, eu posso ter um corpo sarado, eu consigo um corpo sarado, eu consigo um corpo sarado, e não vou para academia. Não vai existir, entendeu? Ação e palavra caminhando juntas. Isso traz transformação, que é o cerne da nossa jornada. Então, finalizo aqui a, a nossa apresentação. Tá? Alguém tem dúvidas, alguma sugestão, alguma dúvida? Estou aqui para responder, minha gente. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Você falou de fofoca. Aí você falou de que a gente trabalha no ambiente, né, Diego? Que isso é o dia inteiro, praticamente. Exatamente. E às vezes a gente faz comentários que não denegrindo. Às vezes é até falando bem, mas tá falando. Eu queria saber se isso também é fofoca e se também atinge a nossa energia, né? Como você falou, se também causa o mesmo efeito ruim da fofoca, assim. Mesmo numa situação que você está falando bem, mas mesmo falando bem, mas na rodinha das pessoas, né? Tipo comentários. Nem sempre Entendi. denegrindo, mas comentando. Então, nesse sentido, é a mesma energia da fofoca, Cláudio. Por quê? Porque o outro é o outro, né? Não importa, o outro tem o brilho pessoal dele, né? E se aquilo, né, se aquela roda não for ser uma roda de promoção do outro, por exemplo, não, vamos votar nele para CIPA, né? Ou vamos
É a pessoa que eu apoio, assim, para alguma questão, né? Isso vira apenas um comentário que fica ali, né? Que fica perdido. A gente está colocando o nosso maior poder, que é o poder da palavra, ao vento, entendeu? A gente tá utilizando de um poder ao vento. E nesse sentido, sim, é como se a gente estivesse gastando energia à toa, né? Isso acontece muito no meu serviço também, né? Às vezes as pessoas estão lá falando, não, porque fulano é competente e tal, mas sempre vem aquele comentário meio ácido. Vem aquela coisa meio ácida de, mas eu não sei não, entendeu? Não sei não. Tá no ar. Exatamente, né? Esse não sei não ali você já tá dentro da fofoca, né? E aí vira aquela coisa que eu prefiro hoje em dia, como eu falei, eu percebi que estão falando, porque tem uma frase, né, que eu não vou lembrar ela direito agora, mas grandes pessoas falam de ideias, de ideais, de sonhos. Pessoas medíocres, e aqui o medíocre não é um palavrão, mas sim o medíocre de ser mediano, né? Pessoas comuns falam de pessoas, né? Então, eu não quero ser medíocre de falar do outro, eu quero algo que eu possa crescer, né? Por exemplo, um assunto legal, alguma coisa, ou aquela pessoa vai me trazer um assunto bom, entendeu? Isso é crescimento. Agora, quando fica apenas na mediocridade, no que é mediano, no que é comum, eu prefiro simplesmente levantar e tomar um cafezinho, porque eu falo, cara, eu não vou perder meu tempo aqui. Dá para eu fazer alguma coisa útil com o meu tempo, entendeu? Mais ou menos assim. Mais alguém? Eu? Diga, Di. Tudo bem? Estou comendo a maior maçã que eu já vi na vida. Isso é uma delícia. Mas, é o seguinte, é, a gente não falou, mas obviamente, eu acho que não falou, não passou por isso, mas obviamente que isso está dentro, que é a questão da verdade, da honestidade, né? De, de, de falar a verdade, né? De ser verdadeiro, né? Porque a, a, a desonestidade, né, com as palavras é que é o de não ser impecável, né? Exatamente, Di. Você pegou o gancho, é exatamente isso. É esse o gancho da impecabilidade com o caminho do visionário. Porque o caminho do visionário, o que ele diz? Falar a verdade, né? Sempre falar a verdade. E Dom Miguel vem com a impecabilidade da palavra. Ou seja, a palavra sem verdade, ela já não é impecável. Ela já é torta, ela já é turva, né? A palavra, aquilo, e é justamente isso. O que é a verdade, né? Aí a gente volta lá no nosso workshop, né? Que a verdade, a minha verdade não corresponde à sua verdade, às vezes. E o que é importante nisso? É compreender que a verdade do outro é do outro, né? Compreender. Se você, por exemplo, se eu olhar para a sua maçã e falar que é uma manga, você vai ficar doido, mas vai falar, não, tá? Você tá vendo manga aí, o problema é seu, entendeu? É justamente isso. Então, usar da impecabilidade, ela acompanha o ser verdadeiro, né? Das palavras verdadeiras, de ser verdadeiro consigo mesmo, em primeiro lugar, em primeiro plano. E ser verdadeiro com os outros também. E perceba, quando a gente é verdadeiro, e a gente está dentro da nossa verdade, a gente não fica justamente nos grupinhos, a gente sai dos grupinhos. Por quê?
porque às vezes no grupinho é só perca de tempo, né? E, é, e isso é justamente o que é colocar a impecabilidade em ação, né? Eu não vou usar a minha palavra, usar o meu maior poder, a minha maior magia, né, para colocar no outro uma maldição, ou colocar no outro um olho gordo, um olho de inveja, um olho de raiva. Não. Se eu não tenho nada de bom, alegre e útil para falar, eu me calo, né? E justamente por quê? Porque eu tenho que ser verdadeiro comigo, né? E ser verdadeiro é isso. É você não se trair, não se deixar se trair pelas situações da vida. Ah, porque fulano fez isso. E eu não sei se fulano está certo, não sei se fulano está errado, mas eu vou me deixar. E eu me traio, me deixo aquele sentimento que falava na minha cabeça que é errado. Eu simplesmente falo, não, é só um pensamento bobo, deixa. Vamos ver no que dá. E aí a gente erra, a gente se machuca, né? E machuca os outros. Usar de maneira errada a palavra. Então, é muito importante isso, que a gente tenha essa consciência de que verdade e impecabilidade são duas faces da mesma moeda, né? São duas faces do mesmo caminhante, do mesmo portal. E a gente vai ver na próxima aula, eu gosto muito da impecabilidade, mas eu acho mais incrível ainda o que Dom Miguel fala sobre o próximo compromisso, que é não levar nada para o lado pessoal. Se ser impecável com a palavra é difícil, não levar nada para o lado pessoal, gente, é ainda mais difícil. Vocês vão perceber que a gente sempre leva tudo para o lado pessoal. E por causa de uma coisinha, que se chama autoimportância pessoal, a gente se dá muita autoimportância. E lá no portal, no nosso segundo portal, no Portal do Sul, que vai ser o Portal das Emoções, a gente vai aprender a trabalhar com essa autoimportância, a gente vai quebrar essa autoimportância com um animal sagrado que é perito em quebrar a autoimportância da gente, que se chama coiote, né? A gente vai ver, a gente já está começando a tocar em alguns fragmentos que vão estar no segundo portal, agora no final do portal leste, para vocês verem como que está interessante isso. Mas aí essa outra parte agora é só semana que vem, tá? Mais alguma pergunta, minha gente? Diegão, só um. Peraí, desculpa. Fazer só um adendo, rapidinho. Tem um provérbio iorubá que diz que a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia comentar, muitas vezes a gente precisa, às vezes, se calar, né? Tem um momento certo de falar, né? E ser impecável com a palavra também tem a ver com isso. O momento certo de falar, nem sempre, às vezes, a nossa verdade. Isso até saiu num jogo que eu estava fazendo com a Cris, num jogo que a gente estava fazendo, que às vezes nem sempre o que a gente quer é o que o outro precisa. Exatamente. E não foi referente à palavra, foi referente à vaidade. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? A vaidade não, a caridade, na verdade. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque antes, para mim, a caridade era ajudar as pessoas. Ela falou assim, e ela quebrou um paradigma para mim, eu achei até interessante, que nem sempre você pegar, ajudar a pessoa é o que ela precisa. E eu acho que na palavra também é assim, entendeu? Nem sempre o que você quer falar é o que ela precisa escutar. Então, isso também você está sendo impecável com a sua palavra, com a sua verdade também, né? Não sei se eu estou certa.
Não, é exatamente isso. Existe um outro ditado também, que é até um ditado um pouquinho mais duro, que é aquele de não jogue pérola aos porcos. Por quê? Porque tem hora que você vai falar algo que não vai ser escutado, não vai ser ouvido. Então você vai só estar perdendo tempo, perdendo energia com algo que não é para aquele momento, né? Então, Aí a gente entra na lei do mínimo esforço. Eu tô exatamente, fazendo bem essa lei do mínimo esforço para. Eu não vou demandar energia para outra pessoa, não. Eu vou ter que concentrar no que eu quero e pronto. exatamente, né? Até porque, para que você atinja aquilo que você quer, você precisa de toda a sua energia focada naquilo, né? Não dá para a gente abraçar o mundo e querer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tem energia suficiente para isso, né? Então, é focar. Você foca a energia, canaliza, faz aquele canal de energia, né? Canalizou, e ali o feixe de energia fica muito mais forte. Ou seja, você consegue alcançar o seu objetivo de maneira muito mais fácil. Mais alguém? Alô, alô, eu. Pode falar, Barbinha! Eu Barbinha, assim, tá cortando você um pouquinho. porque Alô, Barbinha? Desliga o vídeo, Barba. Às vezes ajuda, desligando o vídeo. Desliga o seu vídeo, Barbinha, só para. Só, vou só o desligar, vídeo. peraí. Aí você fala pelo áudio. Está aqui, Barbinha? Tá chegando aí, não? Não, Agora perfeito, pode falar. não, é o seguinte, assim, inconscientemente eu sempre trazia minha vida nessa coisa de ser mais ou menos impecável com as minhas palavras, né? Meio dentro daquela filosofia do tal, né? Não jogar através das palavras energia Exatamente. ruim, né? Certo? Mas, pelo que o próprio autor do livro fala, mais de 90%, ou 99%, 99%. assim, das pessoas vivem no inferno, na ilusão, na fofoca, nessa matrix. A jornada da transformação, para o livro do Dom Miguel, é para esse sentido. Só que ele acaba se tornando uma pessoa meio. 99% das pessoas. Está me ouvindo? Agora tô. 99%, Você pegou a 99% das ideia? pessoas. 99% das Na hora que pessoas eu tava, vivem no vive no inferno, vivem inferno. nessa Sim. matrix, né? Isso. E como a gente não se tornar uma pessoa assim diferente, né? Porque a pessoa diferente acaba se tornando meio nada da sociedade. Então a ideia é a seguinte, e não só a gente mesmo, entendeu? Eu acho que eu te entendi, Barbinha. Eu entendi. Seria. Vê se eu entendi a ideia. Como uma pessoa que acaba não. Alô? Estou ouvindo. Então, Estou como ouvindo. a ideia é justamente essa, né? Como 99% das pessoas vivem no mundo da ilusão, no mundo, no inferno, realmente, como descreve Dom Miguel Ruiz. E quando a gente desperta, Babinha, isso gera um deslocamento realmente, né? A gente, os que despertam para esse mundo diferente, eles são de certa forma deslocados do mundo, né? Eles são colocados numa num balaio diferente. Justamente por quê? Porque
a gente passa a não fazer coisas que para a gente antes era normal, né? Eu, por exemplo, lá com os meus 19 anos de idade, era festa sexta, sábado, domingo, né? Às vezes segunda também, e para mim era normal, né? Hoje em dia, eu já não. Primeiro que o corpo já não aguenta mais, né? Mas também houve esse despertar, né? E eu já, eu já me sentia deslocado antes, porque eu já era o estranho antes, né? Porque eu sempre fui meio estranho, né? E aí, quando o estranho passa a buscar se autoconhecer, ele fica ainda mais estranho, né? Entendeu? E hoje eu decidi pagar o preço por isso, né? Hoje eu não me entristeço mais. Antigamente eu ficava triste por isso. Antigamente eu ficava deprimido, né? Por justamente não conseguir ali. Eu via as pessoas se divertindo e não conseguia me divertir tanto com as pessoas e falava, nossa, mas para mim o divertido é estar em contato com a natureza, o divertido é estar bem comigo mesmo, o divertido é eu estar lendo, né? E eu me achava diferente e ficava mal por isso. Hoje não. Hoje eu pago o preço. E falo, isso é o preço da minha tranquilidade, de eu ser eu, né? Por quê? Eu deixo as pessoas que querem ficar no mundo ou querem ficar dentro do sono, lá dentro do sono. Elas ficam dentro da Matrix, né? É que nem no próprio filme Matrix, lá quando um cara que tinha sido desperto, né, da Matrix, vai lá e quer voltar para dentro da Matrix porque para ele era muito aquele mundo que ele vivia, a ilusão era muito melhor do que o mundo verdadeiro, que era muito duro, muito árido, né? Então é exatamente isso. E as pessoas que preferem ficar nesse mundo mais ilusório, eu, eu deixo que elas fiquem, porque a vida delas é delas, né? Mas eu não permito que isso venha a interferir na minha vida. Por quê? Porque eu gosto do meu mundo assim, né? E, e esse é o preço do despertar espiritual. O despertar espiritual, ele cobra esse preço das pessoas, cobra essa mudança, né, de conduta, essa mudança de rota. Respondi aí para você, Barbinha. Barbinha. Acho que não me ouve. Mas tudo bem. Gente, mais alguma dúvida? Alô? Oi, não, não é uma dúvida, eu só ia compartilhar que eu até falei com você no privado, mas fiquei curioso se mais pessoas lendo o livro também ficaram irritadas. Eu fiquei muito irritado lendo esse livro, assim, eu percebi os últimos 3 dias que eu li, que eu ouvi o áudio, que eu fui estudar, assim, o quanto me pegou, sabe? É tão simples, é tão banal, é tão... E ao mesmo tempo toca tanto, né, em coisas que a gente faz o tempo todo. Foi intenso, viu? Foi realmente intenso. É como eu te falei, Rô. O despertar espiritual, né, ele é na base da porrada, às vezes, né? E porrada com coisa simples, né? Então, a gente vai ver no próximo, na próxima direção da jornada que o despertar espiritual ele é o que se chama de a grande piada cósmica. Porque é o eterno correr atrás do próprio rabo. É o cachorro que corre atrás da roda e quando a roda para, ele não sabe o que fazer, né? É justamente isso. E é esse momento, né, que a gente desperta, né, que a gente tem esses insights, que a espiritualidade nada mais é do que a coisa mais simples de tudo, né? E que um cara lá na Galileia pregava 2.000 anos atrás, pegava isso, e que o outro cara lá na Índia pregava isso há 3.000 e poucos anos, e que outro cara 5.000 anos lá na Índia pregava a mesma coisa, né? Aí que funde a cabeça da gente, né? Porque a gente vai ver que em tudo isso há uma interconexão,
E quer dizer o quê? Que simplesmente a única coisa que a gente tem que fazer para despertar espiritualmente é se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente fala, mano, é ridículo, de simples. E ao mesmo tempo, dá raiva, porque é simples. Porque é simples, porque a gente já sabe, né? Não tem nenhuma grande novidade também, não, nenhuma grande revelação, né? Essa é a grande piada cósmica. Entendeu? Não achei muita graça, não, mas entendi. Então, Valeu, gente... Diegão. Gente, mais alguém? 5, 4, 3, 2, 1. Então, não havendo mais ninguém, gente, gratidão infinita a participação de vocês. Tô vendo aqui agora, nossa, entrou gente pra caramba, 12 pessoas. Parabéns para vocês. Encarando essa noite fria aqui comigo. Agradeço a presença de cada um de vocês. E semana que vem, então, a gente tem a segunda aula, tá? Aí a gente vai falar, então, do não levar nada para o lado pessoal. Aí os tapas na cara vão ser mais fantásticos ainda, garanto para vocês. Tá bom? Eu acho que eu vou perder minha autenticidade nesse. Então, gente, fiquem com Deus. Tá? Grande abraço a todos. Um abração. Valeu. Vou encerrar a reunião aqui, tá? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. E gratidão, viu, gente? Boa noite. Boa noite, gratidão.